Olá, Libra. Bem-vindo à sua leitura para os próximos 30 dias aqui no canal Filosossando Oraculista. Eu sou o Sandro, lógico, e estamos aqui para a sua leitura. Lembrando que oráculos e tarôs, no geral, eles não são sentenças, eles são energias, tá certo? Então, vamos para a sua leitura para os próximos 30 dias, Libra, né? Lembrando aí de deixar o like, de deixar o hype se aparecer para você, né? Se gostar da leitura, assina aí o nosso canal, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o ganho do microfone, vamos ver se melhora um pouquinho. Vamos começar a nossa leitura com um baralho do I Ching, certo? A gente vai puxar dois hexagramas dos 64. Eu não vou entrar naquilo que significam as linhas móveis, certo? Porque ficaria. Se você fizer uma leitura com Xing, você ficaria quase umas 3 horas só para interpretar, né, tudo que sai no Xing, porque você tira uns dois ou três, né, momentos na leitura do Xing. E é muito longo, porque você tem todas as linhas mutáveis, né? Se não tiver linha mutável nenhuma, beleza. Mas se tiver, e nem é esse o método correto de tirar o Xing, tá? Esse não é o método mais correto, que é um método só para ver energia no Xing, tá? Um agora e um depois, né? Ou um antes e um agora, né? Aquilo que está mudando, né? Que com certeza vai ter linhas mutáveis, porque a gente não tem duplicatas aqui, a gente não faz jogadas, né? Como seria no Xing, que pode ter a mesma resposta mais para frente. Como não tem a gente não tem as linhas mutáveis para transformação, a gente já passa direto para a transformada. Isso não impede que você vá em alguma página e veja as suas linhas mutáveis, tá, Libra? Se você quiser ir em alguma página que faz sobre Xing e ver o significado das linhas mutáveis, tudo bem, tá? Vamos lá, duas cartinhas para Libra. Duas cartinhas de Xing para Libra. E aí, como é que passaram o Natal? Ó, saiu uma, a beleza. Muita energia, mas eu vou pegar só a de baixo, que é a que caiu aparecendo, tá? Vou pegar só essas aqui que caíram aparecendo, certo? E como nós estamos falando de I Ching, nós temos aqui, ó, como se faz no I Ching, certo? Vou explicar para vocês aqui mais ou menos. Vamos ver se vocês conseguem ver direitinho a cartinha, certo? Aqui tá a beleza. Começa a se contar as linhas de baixo para cima, certo? E essa aqui vai mudar para o caminho, o caminhante, certo? Do hexagrama 22 para o hexagrama 56. Tá vendo? Algumas linhas mudam. Por exemplo, a primeira, que é de baixo, ela muda. A segunda não. A terceira não. A quarta muda. A quinta e a sexta não. Então a gente tem duas linhas mutáveis. Você pode procurar o significado da linha mutável do 22 para do, do hexagrama 22, a primeira e a quarta linha. Certo? E o que significa? A beleza significa a montanha sobre o fogo, certo? A montanha sobre o fogo, aquele remete a uma fogueira no pé da montanha. Tá vendo a figura? É uma fogueira no pé da montanha. E a segunda, ela inverte totalmente, tá vendo? Que ela inverteu.
Aqui a gente tá com a montanha, com o fogo em cima da montanha. Olha só que legal. A gente sair do fogo na base da montanha para o fogo no topo da montanha. E aqui a gente consegue explicar algumas coisas, né? Você estava se preparando para uma jornada e você continua nessa jornada, tá? É, Essa carta da beleza, ela evoca, por exemplo, quando você está num pé de uma montanha, você tem geralmente recursos naturais para você utilizar, tá? As bases das montanhas, ainda mais se for um lugar mais isolado, né? Não digo isolado assim, mas se for um lugar mais preservado, você tem muito recurso, geralmente tem água, né? Quase toda montanha tem uma fonte de água para ser colhida, né? A água que cai da montanha, a água que desce da montanha, geralmente traz essa vegetação embaixo da montanha, tá? E isso é uma beleza natural, né? Mas você foi para cima da montanha, certo? Você foi para cima da montanha porque você continuou a sua viagem. Só que a sua viagem ainda está acontecendo, tá? Ela ainda não terminou. Sua viagem ainda está ocorrendo. Você tem muito que viajar ainda, você tem muito que andar ainda, tá? Você atravessou a montanha, você atravessou a cordilheira. Então agora seu caminho vai começar a ficar mais fácil. Essa é a ideia, tá? Você viu um caminho bom, você subiu esse caminho, ó, pode ver que tem um caminho aqui, chegou lá em cima, deu seu descanso, certo? Você enfrentou as dificuldades da subida e agora você vai para uma fase mais legal, né? Pode ser invertido, pode ser que você já estava numa fase legal aqui e você encontrou dificuldades no caminho, ou ao contrário, né? Que o pessoal diz que quando você está no topo da montanha, eu não acredito, tá? Com a beleza antes, significa que o bom estava embaixo, certo? Vamos puxar aqui três cartas com o tarô de Marseille. Puxar aqui três cartinhas com o tarô de Marseille é para ver mais sobre essa energia que está circulando aí. Vamos ver se a mudança na luz ajuda ou atrapalha. É, parece que não ajuda nem atrapalha, né? Ou muita ajuda que não atrapalha. Quando eu gravo de dia, né? Quando eu transmito de dia, a iluminação natural às vezes atrapalha. Quando é mais tarde um pouco, a iluminação artificial atrapalha. Então o problema é toda a luz. Tem que arrumar um lugar mais com menos interferências, certo? Vamos puxar três energias com o tarô de Marcélia para a gente ver por que que você está nessa caminhada, onde você está andando, para onde você está indo, certo? Vamos lá, três cartas na energia de Libra. Tarô de Marcélia para Libra, três cartinhas. Uma, três de ouros. O cavaleiro de espada. Mais uma para Libra. Veio o rei de espadas. Tá? Tá certo? Nós temos o três de ouros, o cavaleiro de espadas e o rei de espadas. O três de ouros, ele traz o seguinte, né? O três de ouros, ele traz simplesmente a, um resultado de alguma parceria, tá? O dois de ouros é uma parceria econômica. O três de ouro, ele já é
o resultado dessa parceria. Tá? Então você tem uma aliança aí que pode dar alguns frutos, alguma boa perspectiva, certo? Essa é a interpretação do Rei de Ouros. O Cavaleiro de Espadas, por outro lado, o Cavaleiro de Espadas, ele é um cara que vem. Como que o Cavaleiro de Espadas vem? Né? Ele vem andando. Brincadeira, gente. O, o Cavaleiro, perdão. A gente começa com o Cavaleiro de Espadas, né? O Cavaleiro de Espadas, ele olha para a esquerda, então ele está indo para onde? Ele está tentando te dar alguma energia, tá? Algum recurso. Por quê? Porque você está caminhando, tá? Se você está caminhando, esse Rei de Espadas, ele vai te dar algum recurso, né? Ele está te mostrando a direção certa, né? Você já tem aqui uma certa vitória, mas você precisa de uma direção certa, beleza? Para quê? Para você chegar no Rei de Espadas, né? Esse lado certo aqui pode ser um rompimento com o passado, tá? Então ver que cada um está olhando para um lado. Você pode ter que romper com o passado para essa nova aliança que você teve aqui dar frutos, tá? E você está preparado para isso, tá? Você está maduro o suficiente para seguir em frente com essa sua jornada, tá? Então esse caminho ele está totalmente aberto. Sim, sim. Perdão, gente. É, eu não paro não por causa de um espirro, né? Vamos lá. Vamos puxar aqui duas cartinhas naquele nosso barulhinho do Feng Shui, que a gente inverte ele de vez em quando, que eu sei que vocês gostam desse baralhinho do Feng Shui. Ele é muito interessante mesmo, né? E tem algumas partes do Xing junto, né? Eu acho que ele tem os trigamas, né? Cada trigama são, por exemplo, a montanha, né? Que são os três de cima ou os três de baixo, esse aqui. Isso é um trigama. Cada trigama tem seu próprio significado. E a junção de dois trigramas tem seu significado também, tá? Então vamos lá, vamos puxar duas cartinhas para Libra, próximos 30 dias, Libra. Duas cartinhas para Libra, próximos 30 dias. O que vem na energia de Libra? Duas cartinhas para Libra. Caiu a primeira. A imprudência. É a laranja. Mais uma. O sino dos ventos, que é o sussurro. O que quer dizer o seguinte, né? Quando vem uma imprudência com um sussurro, que é o sino dos ventos, imprudência é a laranja invertida. É, provavelmente alguém vai estar te avisando de alguma coisa que você está fazendo meio errada, tá? Não vai ser uma bronca, tá? Pode ser em qualquer lugar, pode ser pai, mãe, chefe, alguma coisa assim. Você pode estar fazendo uma coisa meio, né, um casal no caso. O casal no caso é meio cacófono, mas um casal, então isso pode.
Alguém vai chegar e falar para você, ó, maneira, não é assim, ou não é isso. Você está sendo imprudente com alguma coisa. Tá, Libra? Vamos puxar aqui três cartinhas com esse tarô reverso. Tarô reverso não é tarô das oposições. Que assim como esse baralhinho do Feng Shui, ele também tem os dois lados, né? Ele é um tarô tipo White, que ele tem os lados de cima e de baixo bem diferentes, bem com figuras, imagens e coisas bem diferentes. Ele é bem legal. Bem diferentes não, né? Assim, ele significa os dois lados da mesma carta, mas nesse aqui faz sentido você ler ele invertido mais do que nos outros. Certo? Por isso que eu também viro ele de vez em quando. Porque o invertido também tem valor aqui, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Três cartinhas aqui desse tarô para Libra. Eita, a rinite pegou. Três cartinhas para Libra. Vamos lá, Libra. Tarô das operações. Três cartinhas para Libra. Caiu duas, eu vou aceitar. Uma, duas. Mais uma para Libra. Mais uma só para Libra. Tarô das posições, próximos 30 dias. A energia de Libra. A próxima leitura de vocês só depois do carnaval? Nem sei direito quando vai ser o carnaval. Só arrumar um calendário para deixar aqui do lado. Aí, saiu o 5 de copas, saiu o 2 de ouros, 2 de pentáculos, e o 4 de espadas. Ó, o 5 de copas mostra, né, que você tá feliz com aquilo que você tem, né? Essa jornada sua tá deixando bem feliz, tá? Tá deixando bem alegre, bem contente com essa jornada, né? E mesmo que você tenha que fazer alguns malabarismos, que é o que indica esse 2 de pentáculos, né, nesse baralho, mesmo que você esteja fazendo malabarismo, você está bem, você está se virando bem, Libra. Né? Todas as novidades que apareceram para você nos últimos tempos, né, fazem parte dessa jornada bonita que você está fazendo, e logo chega o seu descanso, tá? Você pode estar se sentindo meio exausto, pode estar se sentindo meio cansado, mas o seu descanso está perto, né? O 4 de espadas é o descanso, tá vendo? Ele mostra o guerreiro aqui descansando tranquilo, né? Vamos puxar aqui uma cartinha para terminar, né? Com Monology, né? O oráculo da lua. Então, vou puxar uma cartinha para terminar sua leitura, líder. No Monology, vamos ver uma informação.
na sua energia, Libra. Uma cartinha para Libra, próximos 30 dias. Que tem para Libra. E para Libra, próximos 30 dias. Aqui, saiu. Último quarto em Libra. Ó, crie tempo para o, o alto amor, né? Se cuide mais, tá? Você precisa de descanso. A sua jornada está sendo cansativa, né? Talvez esse sussurro aqui seja justamente essa leitura para você, tá? Essa leitura é a que tá falando que é para você descansar, tá? Então se ame mais, se cuide mais de você, cuide mais da sua energia, tá bom? Então a gente coloca ela aqui, ó. Você tem que aprender nesse meio desse equilíbrio a ter o seu tempo, inclusive de descanso. Tá bom, Libra? Isso que nós temos para os próximos 30 dias, né? Deixe o seu recado, deixe seu like aí no nosso canal. E agradecemos aí pela leitura ou pela presença. Tchau, Libra. Até próximo mês.